Olá, pessoal, tudo bem? Novamente sejam bem-vindos a esse canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso, esse projeto, como sempre venho falando, de duas vertentes, hoje apenas duas vertentes, mas a ideia é o projeto ir se expandindo em outros aspectos. As duas vertentes hoje é o Clube do Livro Espírita e o estudo iniciático das escolas iniciáticas do passado. Muito bom, sejam muito bem-vindos a esse canal. E nós vamos dando continuidade à série de vídeos dos nossos encontros, dos nossos estudos. E hoje falaremos sobre o canto 2, o capítulo 2 do Bhagavad Gita. Vamos lá já fazer o compartilhamento da tela para iniciarmos aqui as nossas reflexões, os nossos estudos. Muito bem. Então, projeto de estudos iniciáticos, as escolas iniciáticas do passado, esse ano de 2023, estamos no módulo 2, o hinduísmo. Lembrando, para quem não acompanhou o ano passado, temos toda uma playlist lá nesse canal dos vídeos sobre o módulo 1, que estudamos as escolas iniciáticas do Antigo Egito. Muito bom. Os nossos objetivos com esses estudos e com essa vertente do projeto é estudarmos os conceitos iniciáticos em grupo. Fazemos isso a cada domingo e a partir do momento que nós nos reunimos no grupo, estudamos sobre o assunto, a consequência desses estudos, estou elaborando esse vídeo aqui para compartilhar com todos, né? Trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. Muito bem. Fizemos o encontro 2 sobre o capítulo 2, ou canto 2, do livro do Bhagavad Gita, no dia 26/2. Aqui é toda a nossa agenda de todos os encontros que realizamos e estaremos realizando até o final do ano, para dar aquele clima, aquele ar místico, aquele ar de uma essência espiritualista. A gente está trazendo esse provérbio hindu que diz: a árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesmas. A força dos bons deve ser usado para benefício de todos. Estamos estudando o Bhagavad Gita e a ideia é acompanhar esse livro, canto por canto. A tradução aqui literária, as notas, esse livro é bem bacana, tem bastante conteúdo, nota de rodapé e etc. Eu gostei bastante desse livro, está bem legal. Estamos pegando a tradução desse livro para fazer os estudos, mas a gente pode também ter outros livros. A internet tem alguns livros já em PDF também que dá para fazer o acompanhamento e ver outras traduções e assim ampliar um pouquinho as nossas reflexões. Então, vai lá, o canto 2 é o yoga do conhecimento. Lembrando que aqui a intenção não é esgotar o assunto, estamos pegando alguns versos desse canto para colocarmos as nossas reflexões em cima deles e os pontos que consideramos mais importantes ou que tocou mais ao nosso coração. Então, no verso 2 diz: lembrando que no canto 1, Arjuna estava desalentado, não queria lutar no campo de Kurukshetra, ele não queria, eles estavam lá no campo de batalha e ele estava desistindo da luta porque ele estava vendo os parentes, ele estava vendo os amigos no outro lado do campo de batalha, quer dizer, no outro exército, ele ia ter que combater parentes, amigos, instrutores e assim por diante. E aí ele ficou meio em desespero, não sabia o que fazia, né? A mente dele ficou meio assim, torpe, né? Não conseguia mais ter clareza nos raciocínios, e aquele desânimo, né? O desalento, o desânimo tomou conta de Arjuna, o nosso
príncipe, aí, imperador, guerreiro, né? Guerreiro, imperador, príncipe, e ele estava ali desalentado. E aí Krishna vem, de onde vem esta fraqueza em tal dificuldade? Esta atitude digna de um não área não conduz ao céu e atrai desonra, ó Arjuna. Então a gente vê que Krishna já está aqui falando para ele, ó, cuidado aí que esse seu comportamento, né, é um comportamento que não é de uma área, é um comportamento que não se diz respeito à sua hierarquia espiritual. E esse comportamento ele não vai te conduzir a lugar nenhum e vai te trair desonra, vai te atrair energias não tão salutares. No verso 7 do canto 2, é Arjuna falando: meu ser próprio está corrompido pela mácula da pena. Aliás, perdão, ainda é o. Não, isso mesmo, a máquina da pena, mal direcionada, com a mente confusa no que se refere à lei. E aí a Arjuna está perguntando, né, para Deus, para Krishna. Pergunto-te qual é o melhor curso da ação. Diz-me com certeza, aproximo-te de ti como um discípulo, instrua-me. Então, é aquele conceito, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Aqui a gente pode fazer essa analogia com os nossos conceitos bíblicos, né? Conceitos cristãos, que nós devemos, espíritas também, que nós devemos fazer a nossa parte, quer dizer, nós temos que ajudar. Então, Arjuna aqui, ele vai em busca da ajuda do seu mestre, do seu mentor de Deus, segundo a tradição de Krishna. E ele tem que, Krishna estava lá do lado dele, mas enquanto ele não vai lá pedir ajuda, Krishna não vai dar ajuda, Krishna não vai fazer nada, Deus não vai fazer nada, apesar de Deus conhecer todas as necessidades, ele espera também que nós façamos as nossas partes e irmos em busca desse recurso divino para nos ajudar. Então, podemos também trazer essa analogia para o nosso dia a dia, né? Às vezes, Deus sabe do que eu estou passando, então, se Ele quiser fazer algo, Ele vai fazer. Muitas vezes, não, nós precisamos ir em busca, né, dessa energia divina suprema para dar sustentáculo às nossas experiências. No verso 10, enquanto estavam parados, aqui já Sanjaya dizendo, né, enquanto que ele estava ali parado, lembrando que Sanjaya é o narrador, então os personagens principais aqui é o Sanjaya narrador, Arjuna, o príncipe imperador guerreiro, e Krishna, o Deus supremo, o Deus que veio ensinar e transmitir muitos ensinamentos, e principalmente o yoga. Muito bem. Então ele está ali entre os dois exércitos, e Krishna, como que ri, ele está falando assim, Krishna ouviu o Arjuna e tipo dá um sorrisinho, né? Dá um sorrisinho dessas palavras a ele, o desalentado. Então ele dá um sorrisinho e vai dando essas palavras. A gente vê também no Evangelho de Mateus, de Marcos, que em certas ocasiões Jesus tem o mesmo procedimento, é o que está narrado lá nos evangelhos, né? Jesus dá um leve sorriso, tipo assim, puxa, ele não entendeu, né? Nossa, está meio perdido, dá aquele leve sorriso e depois passa o ensinamento. Então tem um pouco de semelhança aqui com os relatos bíblicos. E vem os ensinamentos de Krishna. Lamentas aqueles por quem não se deve lamentar. E, no entanto, declara as palavras de sabedoria. Os eruditos, o Pândita, os sábios, não sofrem nem pelos vivos e nem pelos mortos. Lembramos aqui que Arjuna estava meio desolado porque, cara, poxa, que graça vai ter eu reinar aqui na Terra e eliminar todas aquelas pessoas que eu conheço, meus parentes, meus amigos que estão do outro lado do campo de batalha. Eu não tenho sentimento disso nem para ficar no tríplice mundo, nos três mundos, né? Que conquistando os três mundos, os céus, a terra, dominar tudo. Imagina aqui para a Terra, nós vimos isso
no canto um. E aqui ele volta a falar sobre isso ainda, né? Que Krishna fazendo um correlato com o que ele citou lá no canto um, quer dizer, você está sofrendo por quê? Né, os sábios não sofrem nem pelos vivos e nem pelos mortos. E aí vem os ensinamentos subsequentes. Em verdade, nunca houve um tempo em que eu não fui, nem em que tu não fosses, nem que esses chefes não foram, nem tampouco nenhum de nós deixará de ser doravante. Krishna vem falar um pouquinho aqui sobre a imortalidade. Então, aqui ele já está falando um pouco sobre a imortalidade. Você está aí preocupado que você vai guerrear e vai matar, mas o que que você vai matar na guerra? O que que vai morrer? Né? Nós não morremos, nós sempre fomos, nós sempre seremos e etc. Então, aqui, Krishna já trazendo um pouco do conceito da imortalidade que nós estudamos muito dentro do Espiritismo, dentro das escolas iniciáticas aprendizes do Evangelho, e é muito importante a gente ter essa noção no nosso dia a dia, da nossa imortalidade, que somos seres eternos. No verso 13, assim como neste corpo, a essência incorpórea vive a infância, juventude e a velhice. Então, está falando do nosso corpo físico, né? Que é incorpórea, quer dizer, ela está aqui, essa essência material, né? Vamos dizer assim, que ela tem uma fase de nascimento, uma fase de madureza, uma fase de velhice. Assim também ela obtém outro corpo após a morte. O homem sensato não se deixa confundir com isso. Então, aqui Krishna, sim, está falando sim sobre reencarnação. Lembrando que esse termo, né, a palavra reencarnação, ela foi meio que elaborada, difundida por Allan Kardec, podemos dizer até criada por Allan Kardec, é uma palavra que não existia, né? A palavra reencarnação, ela não existia até meados do século XIX, mas do século XVIII, né? Acho que é XVIII, mas ela 1900, 1800, século XIX. Então é meados, perdão, é meados do século XIX. Meados do século XIX, ela não existia. 1857, ela não existia. Mas o conceito, né, o conceito de viver em outros corpos aqui é milenares. A gente está vendo aqui no Bhagavad Gita, 5.000 anos atrás já tinha esse entendimento, principalmente entre os hindus e os egípcios. É, tem muito entendimento sobre essa parte da imortalidade da alma e também, principalmente, né, no hinduísmo, a reencarnação. Então, quem é sensato não se ilude sobre isso. Nós teremos ciclos é, da vida que nos levará à morte, mas nós é, entendemos que vamos de novo voltar à vida. No 14, no verso 14, os contatos materiais, ou seja, as sensações, ó filho de Kunti, lembrando, né? Filho de Kunti aqui é o epiteto para Arjuna, ó Arjuna, de fato dão origem ao calor e ao frio, ao prazer e à dor. Vêm e vão, e portanto são impermanentes. Suporta-os pacientemente, ó descendentes de Bharata. Então ele está falando que, aqui de novo, né, o epiteto descendente de Bharata, aquele que veio né, da corrente sanguínea dos Bharatas. Lembramos aqui que esses contatos materiais, Krishna falando para eles que eles vão passar, tanto frio, calor, prazer, dor, eles vão, vêm, é o ciclo da vida, a montanha-russa da vida, e a gente tem que suportar com paciência essas dificuldades ou essas dualidades, né? Se a gente lembrar aqui nos estudos do, dos conceitos herméticos, dos princípios herméticos, vai ter lá sobre polaridade. Então, aqui está falando de polo, né, do calor, do frio, do prazer, da dor. E lá nós estudamos e temos que ter esse conceito que
eles são dois polos da mesma grandeza, né? O frio e o calor, eles estão na mesma escala. Se a gente pegar a temperatura no termômetro, eles estão na mesma escala. O que que muda? Muda a energia que é colocada lá. Então, se eu tiver uma fonte de calor, o fogo, um exemplo, aquela grandeza, né, temperatura, onde está o frio e o calor, ela vai para um polo. Se eu colocar ali um gelo, ela vai para o outro polo. E aqui, tanto nessa tradição como na tradição egípcia, o que a gente tem que fazer é neutralizar a dualidade, quer dizer, ficarmos neutro, estáveis em qualquer momento da dualidade, porque aí a gente não vai oscilar e a gente vai conseguir, como traz aqui, vencer os pares opostos. A gente vai ver já já sobre isso também. No verso 15, pois o homem a quem esses pares opostos não aflige, de novo, pares opostos, essa dualidade, o sábio para quem a dor e o prazer são iguais, ele é talhado para a imortalidade. Olha que legal. Então, o prazer e a dor são iguais para esse sábio, quando ele consegue ter um entendimento que tudo é para o seu aprendizado, tudo é para que você possa desenvolver em você as capacidades de entendimento das leis divinas. Quando a gente entende isso, nós não ficamos muito alegres no prazer e não ficamos muito tristes nas dores. Nós entendemos que o prazer são experiências para que possamos elevar o nosso espírito e entendemos que as dores são experiências para que possamos elevar o nosso espírito. Vocês veem, por isso que é a mesma coisa. Apesar que quem quer viver mais no prazer, é claro, porque a dor, ah, a próprio nome diz, né, vai trazer sensações não tão agradáveis. E o prazer, às vezes, traz sensações agradáveis, mas depende do ângulo de visão. Se a gente pegar um exemplo sobre algum entorpecente, né, podemos pegar um entorpecente, ele leva um prazer no momento, depois daquele prazer vem a dor, né? Se a gente pegar bebida, então, alcoólica, a gente vai lá, bebe, gera um prazer, mas no outro dia vem a dor, vem a ressaca, né? Vem a coisa ruim. Então, eu tenho que ficar ali, nem tão lá, nem tão cá, e tentar ali neutralizar, a palavra é neutralizar mesmo, esses pares opostos. É muito interessante e vem bem de encontro com os conceitos ali, os princípios de Hermes Trismegisto que estudamos no módulo 1, Egito Antigo. Vemos aqui também no hinduísmo, no módulo 2, no Bhagavad Gita. Muito interessante. O verso 16, ele diz, não há de vir aquilo que não é a sati, né? Não há vir a ser aquilo que não é a sati, nem há desaparecimento daquilo que é a sati. Além disso, o fim de ambos é visto pelos que veem a realidade. Então, a gente vai lembrar aqui que a sati seria a negação do real e o sati é o real. Então, muitas vezes nós nos confundimos, né? O que é real, o que não é real. Só que aí ele fala que o fim de ambos é visto pelos que veem a realidade. Então, quando a gente consegue entender, conheças a verdade, ela te libertará. Quando a gente consegue entender a realidade das leis divinas, né? A gente vai tanto o real como o não real, vamos equilibrar isso, neutralizar, equilibrar o pêndulo, conforme estudamos no módulo 1. No Caibalion, o livro foi estudado lá dos princípios herméticos também, e isso serve para a gente poder fazer essas reflexões, né? Tentar dar fim nessa dualidade do real e não real através do nosso conhecimento. Muito importante. No verso 18 do canto 2 do Yoga, do conhecimento, esses corpos eternos, si mesmo, lembrando que esse mesmo, esse Atma, seria a nossa alma, né? Seria o sopro vital, incorporado e indestrutível e incomensurável, são ditos finitos. Luta, pois, ó descendente de Báraco. Então, ele está falando, ó, cara, esse negócio aí vai ficar, né? A alma fica, ele é indestrutível, é incomensurável.
vai lá, luta, não desanima não, não fica desanimado. No verso 19 ele diz: quem concebe esta alma como o que mata, e quem o concebe como o que é morto, nenhum dos dois, deixa eu ver, acho que eu fiz errado, nenhum dos dois, ficou faltando ali, está um erro de digitação, tem conhecimento. Então, nenhum dos dois tem conhecimento. Este, si mesmo, não mata e nem é morto. Então, ele está falando aqui daquilo que permanece, daquilo que fica, não do corpo material. No verso 22, assim como um homem, lançando fora as vestes usadas, toma outras vestes novas, assim também a alma incorporada lança fora o corpo usado e entra em outros corpos novos. Então, Krishna vem falar aqui, além da imortalidade, agora literalmente vem falar da reencarnação que a gente citou já anteriormente. No verso 23, as armas não fende esta alma, né? Esse si mesmo, esse, esse sopro vital. O fogo não aquece esse si mesmo, a água não umedece esse si mesmo, o vento não o seca. É bem interessante que quando eu li esse verso, veio na minha mente uma oração, uma reza, não sei qual que é a descrição exata, mas quando se fala do corpo fechado, né? Então, as armas não me ferem. Eu lembro muito de algo assim, né? A pessoa achar que está com o corpo fechado. Mas aqui, da onde vem, né, esse início desses pensamentos, não está falando do corpo material, não existe um corpo fechado, uma matéria que não se pode ser tocada, e sim o espírito, né, o sopro vital, aqui o si mesmo, a alma. No 27, ele diz: pois certa é a morte de tudo quanto nasce, e certo é o nascimento de tudo quanto morre. Portanto, no que se refere a este assunto inevitável, não deve lamentar. Então, para de reclamar, né? Krishna está falando, por que você está reclamando das circunstâncias? Olha de uma maneira transcendental as coisas. Isso serve para nossas vidas hoje em dia. Às vezes estamos passando por dificuldades inúmeras. Todos nós temos dificuldades. O que leva alguém a ter mais equilíbrio é como ele enxerga as dificuldades. Então, quando a gente transcende a parte da matéria, sabendo que nós somos imortais, que nós teremos possibilidades de experiências nesse planeta, ou dependendo do nosso esforço, em outras esferas superiores, isso nos dá calento. A gente sabe que qualquer dificuldade tem tempo, né, de validade, ela vai acabar um momento, e dependendo de como eu reajo a essas dificuldades, como eu aprendo com essas dificuldades ou com essas facilidades, lembramos sempre que elas são as mesmas coisas, elas servem para quê? As dificuldades e as facilidades, para impulsionar, através disso, impulsionar o meu espírito na ascensão em busca de Krishna, na tradição aqui, em busca de Deus, o nome que vocês quiserem dar, não importa o nome que está por fora, e sim a essência desses ensinamentos. Muito legal. Não lamentação. Esse é um dos ensinamentos básicos da Bhagavad Gita de Krishna. Não fique lamentando. Temos que fazer algo, né, sem lamentação. No verso 29, uma pessoa vê si mesmo como maravilhoso. Outra, do mesmo modo, fala desse si mesmo como maravilhoso. Outra ainda ouve que esse mesmo é maravilhoso. No entanto, ainda depois de ouvir, de falar dele ou de vê-lo como tal, ninguém em verdade conhece esse mesmo. Nós vamos entrar num princípio aqui que é muito difícil da gente entender o que é o nosso sopro vital, né? O nosso espírito. Nós falamos muito, né, da alma, quando está ligado a um corpo material, né? Então nós temos a alma, e quando não tem
esse corpo material é um espírito, mas o que que é esse sopro vital? O que que é o espírito? Nós ainda, realmente, depois de 5.000 anos, ainda não entendemos a essência totalmente, não estamos com essa capacidade ainda, nesse momento de entendermos, mas temos a convicção que um dia entenderemos profundamente. No verso 31 diz: além disso, em vista da tua lei própria, não deves hesitar, pois para um guerreiro não há nada melhor que uma guerra conforme a lei. Então, lembramos sempre que até vemos muito isso dentro da codificação kardeciana, que ele pega um exemplo como soldado, vai ter promoção quando ele vai para o campo de batalha. Então, na vida real, né, no nosso mundo, qualquer soldado que almeja promoção, muitas vezes ele consegue aonde? No campo de batalha. Quando ele vai para o campo de batalha, é que ele consegue a sua promoção, a sua ascensão. Então, trazendo isso para nossos dias aqui e para o que a gente está buscando nesses estudos iniciais, que é a nossa evolução, o nosso crescimento como pessoa, como ser humano, nós temos que combater a nós mesmos. Então, quando que eu vou ter uma promoção? Quando eu consigo ir para esse campo interno, combatendo os meus vícios, combatendo aquelas energias que não estão alinhadas com as leis universais, com as leis divinas, e assim nesse embate, nessa guerra, nesse confronto, nessa, né, analogia que estamos fazendo aqui pelos estudos, né, da batalha interna, aí sim teremos ascensão sobre nós mesmos. Então não é coisa mais importante para um guerreiro que quer, é a guerrear. E Arjuna queria, estava ali meio confuso, desalentado. No 34 ele diz: além disso, todos os seres relatarão a sua desonra para sempre. E para o homem honrado, a desonra é pior do que a morte. E aí nós podemos trazer para os nossos dias sobre nós tentarmos ser mais alinhados possível com as leis, tanto da matéria, as leis humanas, como as leis divinas, né? Tentar transgredir o menos possível para que essa nossa honra, né, quando nós chegarmos ao fim da nossa caminhada, a nossa honra esteja o mais intacto possível. No verso 38, tendo como iguais o prazer e a dor, o lucro e a perda, a vitória e a derrota, cinge-te para a batalha, assim não incorrerás em pecado. Então, quando Krishna já vem ensinando nesse canto 2, logo no comecinho desse diálogo, desse Bhagavad Gita, da canção suprema do Senhor, do cântico do Senhor, ele vem falar que é para nós tentarmos enxergar as coisas na mesma ótica, tanto quando a gente ganha, quando a gente perde, tanto quando a gente está feliz, quando não estamos tão felizes assim. Para quê? Para que nós não incorramos em pecado. Esse pecado aqui quer dizer para a gente não ficar nesse ciclo de karma, de reencarnações. Veremos isso já já mais profundamente. No canto, ou no verso 43, tendo desejo por essência, o Atma, né? Quer dizer, o desejo, a essência desse desejo, a alma está intencionando ao céu. Então, minha alma tem por essência o desejo de ir para o céu, alegam elas, que o fruto da ação será um bom renascimento. E tem muitos ritos especiais para a consecução da fruição do domínio. Alguma coisa de errado aqui não está certo. Então, no 43, ele diz, tem erro de digitação, da fruição e do domínio. Consecução da fruição e do domínio. Tem um D aqui que está com erro de digitação. Depois corrigiremos. Então, ele está falando aqui que quando nós estamos almejando a nossa essência, almeja o céu, que o fruto da ação será um bom renascimento. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos desejando.
o que que a gente quer. Então, veremos aqui que teremos três definições na tradição: o karma, o vikarma e o akarma. Então, quando falamos em karma, é esse karma bom na tradição. Às vezes nós, aqui principalmente no Ocidente, falamos, essa pessoa é meu karma, como sendo uma coisa ruim. Mas na tradição do Bhagavad Gita, na tradição hinduísta, o karma é quando a gente faz práticas boas e o fruto é bom. Então, ó, ele sempre vai falar assim, ó, de fruto, de fruição. Lembrando dessa fruição seria a gente ir em busca de um fruto da nossa ação. Então, quando a gente faz o karma, o fruto da ação é esse um bom renascimento. Quer dizer, eu vou estar bem, se hoje eu estou bem, se hoje eu estou, sei lá, passando por momentos leves, pode ser, né? Não é uma regra, mas pela tradição, eles falam que você fez um karma lá na outra experiência e que gerou frutos bons para essa experiência. Se eu estou passando por dificuldades, muitas atribulações, pela tradição, fala que nós fizemos um vikarma. Quer dizer o seguinte, que eu fiz ações não tão boas, eu fiz algo que contrariou as leis do universo, as leis de Deus, as leis divinas, né? Resumindo, eu fiz uma caca grande lá atrás e hoje está vindo uma consequência que é o vikarma. Mas a tradição, ela quer que a gente faça o akarma. Nós veremos que esse akarma é não gerar fruto, não se prender aos frutos, não querer fruto, nem bom, não querer nada. Por quê? Porque a gente vai ficar livre da, dos ciclos de reencarnação nesse planeta e teremos possibilidades de ter experiências em outros orbes mais superiores. A tradição vem falar sobre isso. E no Espiritismo a gente vê isso, né? Eu quero ir para um mundo mais feliz, eu quero. Mas a tradição fala, você não tem que querer, a tradição aqui do Bhagavad Gita vem falar que a gente não fica preso aos resultados, não fica preso aos frutos da nossa ação, não queremos ficar preso a fruto nenhum. E assim a gente consegue é, se libertar desses ciclos reencarnatórios. Vamos em frente, o 44. Os que são apegados à fruição, ao fruto da ação e ao domínio e cuja as mentes são levadas embora, sua faculdade de sabedoria, que tem por essência a determinação, não se encontra estabelecida no êxtase. Então, aqui esse êxtase a gente podemos traduzir como não estaremos ali concentrados na nossa mente com nada e etc. Então, é assim que a gente segue as nossas a, teremos a liberdade sobre as nossas ações, não estabelecendo assim apego à fruição das nossas ações. No 47 ele diz: na ação somente reside o teu legítimo interesse, nunca em seus frutos. Não seja o fruto da ação a tua motivação, nem te apegues à inação. Olha lá. Então ele está falando que não é para eu ficar nem parado, né? Não ter ação nenhuma, e também fala que não é para eu me apegar aos frutos da minha ação. Eu tenho que fazer algo, mas sem apego aos resultados. Constante no yoga, execute tuas ações abandonando o apego, permanecendo sempre o mesmo no sucesso e no fracasso. O yoga é chamado equanimidade. Então, quando que prega aqui a tradição? Esse é um ponto muito importante, ó. Não se lamentar, não se lamentar nada de nada, ficar se lamentando das coisas e sim, e tendo ação sem apego ao fruto. Então, ó, sem lamentação, não se apegue à fruição das suas ações e seja equânime. Quer dizer isso? Equanimidade é quando eu estou equilibrado, não estou
né? Nem triste, nem alegre por determinada ação, e eu entendo todos os conceitos ou todas as experiências que estão acontecendo, porque minha mente está ligado ao que é transcendental. Então, eu não fico nem feliz e nem triste, nem feliz com o sucesso, nem feliz com o fracasso, nem triste com o fracasso, nem nada. E eu mantenho porque o meu entendimento transcende. Eu consigo saber que o sucesso e o fracasso, eles são é, eles são polos do mesmo da mesma graduação. Então eu quero neutralizar esses pares opostos, essa polaridade, e assim eu consigo manter mais equilibrado. Eu não fico nem eufórico porque eu consegui algo e nem triste porque eu não consegui. É o equilíbrio, sabendo que tudo está sendo feito para o meu melhor. No 51, os sábios jungidos em Bud, tendo renunciado ao fruto que nasce da ação, libertos da escravidão do nascimento e da morte, vão para regiões livres do mal. Puxa vida, olha só. 2.500 anos, basicamente, um pouco mais, né? 3.000 anos aí, antes de Jesus, estamos falando de 5.000 anos atrás, Krishna, ou Yoga, já vinha falando sobre a nossa libertação livre desse mal. E nós vemos isso nas tradições cristãs, nós vemos isso nas tradições espíritas, falando da nossa ascensão em mundos aonde seremos livres do mal. E ele está falando aqui que quando nós, né, renunciamos a esses frutos, nós vamos ser libertos desse ciclo de renascimento e morte. O Samsara, a gente vai falar sobre isso já já, né, esse termo do hinduísmo, que quer dizer justamente esse ciclo de nascimento e morte. Muito bom. No 55, quando um homem abandona todos os desejos que entram na mente e se contenta com a alma em si mesmo, quer dizer, o si mesmo em si mesmo, você se contenta com o que você tem, com o que você é. Se eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito, eu me contento, apesar de sempre buscando a melhoria, é uma contentação ativa e não passiva, ele é considerado firmado na gnose. Então, essa gnose a gente pode entender como conhecimento, né? Como conhecimento superior, como a sabedoria, muito bom, como uma sabedoria, né? A gnose a gente pode entender também como uma sabedoria, um conhecimento, uma iniciação. Então, eu estou firmado na iniciação, eu estou firmado na sabedoria. A gnose a gente pode também traduzir ou entender como espiritualidade, quer dizer, eu estou firmado na minha espiritualização. Então, quando eu abandono esses desejos, eu concentro na minha mente, eu estou contente comigo mesmo, apesar que, de novo, ser um contentamento ativo e não passivo, né? É assim mesmo, vou ficar assim, não. É assim, eu estou contente, mas se eu quero mudar, eu vou buscar essa mudança, apesar de eu estar contente, mas eu posso ficar ainda mais contente, entre aspas, mais bem comigo mesmo, buscando a minha melhoria. É isso que a tradição vem nos falar. No verso 62, quando o homem contempla os objetivos, nasce o contato direto com ele. Do contato direto brota o desejo. O desejo produz a ira. Então a gente tem que entender que quando a gente está contemplando esses objetivos, quer dizer, eu estou buscando algo, eu estou ligado a esse algo, já só de estar aí, de estar pensando nisso, já vem um desejo, e do desejo pode vir a ira. A ira a gente vai entender aqui como as energias que não deixam eu ter domínio do meu si mesmo, da minha alma, da minha consciência. Então, é por isso que ele fala de a gente se libertar, né? Ter o desapego de qualquer fruto da ação. Quando a mente é regida pelos sentidos divagantes, ela vai embora, e a gnose, como o vento, leva embora um navio no mar. Então, ela leva embora a gnose como o vento leva o navio no mar. Quer dizer, quando eu estou ali, né, a minha mente está divagando, não está concentrada, eu não estou vivendo o aqui e agora, eu não estou compenetrado nas minhas ações,
toda a minha espiritualização, a minha sabedoria, a minha iniciação, ela vai embora igual o vento vem e arrasta o navio no mar. Esses homens que, deixando para trás todos os desejos, se movimentam sem ansiar, sem a ideia do meu, olha só, da posse, é meu marido, minha esposa, meu carro, minha casa. Olha como que a tradição vem falar assim: ah, mas você não pode ter esposa? Posso, mas ela não é minha. Ah, você não pode ter carro? Posso, mas ele não é meu. Eu estou usufruindo desse carro nesse momento, que vai servir como uma alavanca para a minha espiritualização. Estou convivendo ali com a minha esposa, que vai servir para uma alavanca da minha espiritualização, através do exercício das práticas, né? É, da bondade, da fraternidade, do entendimento, do carinho, do amor e assim por diante. Sem o sentido do ego, o ego lá embaixo, lembrando que o ego é o meu, né? O sentido do eu, ele se aproxima da paz. Então, quanto mais longe eu tiver do eu, vendo o eu, tendo o conceito do meu, ansiando por algum desejo, quanto mais longe eu tiver tudo isso, segundo a tradição, segundo Krishna, segundo o Bhagavad Gita, eu vou me aproximando da paz. Então, chegamos no final aqui do canto 2, dos pontos mais, viu? Que tem muita coisa, muitos ensinamentos. E aqui trazendo um pouquinho, né, dos conceitos trazidos nesse canto 2, vai falar do Maya. Maya é ilusão, né? Então, toda vez que a gente ouvir esse termo Maya, na tradição quer dizer ilusão, então muitas vezes estamos perdidos na ilusão. O Samsara é os ciclos de renascimento, os ciclos reencarnatórios, os ciclos da vida. Podemos fazer uma analogia, uma comparação com os conceitos egípcios, que seria a flor da vida, lá, que também era a roda aí da reencarnação. Atma é o sopro vital, nós já falamos, a karma é sem gerar fruto, né? Não é essa inação, não é aquela inação sem fazer nada, mas é sem o apego aos frutos da ação. O sati é o real e o asati é o falso, é o não real, o falso. Os termos aqui que Krishna vem nos alertar é sobre as nossas fraquezas, sobre o apego e as ilusões, fala também sobre a imortalidade da alma, a reencarnação da alma, a equanimidade, a gnose, que nós já discutimos isso, trazendo aqui, trouxe uma parte aqui é, do cristianismo, no Novo Testamento, Mateus, no capítulo 7, nos versos 12 e 13, digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sobre as mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinham falado a respeito de João Batista. Então, aqui é um termo do Novo Testamento que vai falar um pouco sobre a reencarnação, João Batista sendo o Elias. Podemos também pegar aqui no livro dos Espíritos, na conclusão, demonstrando a existência e a imortalidade da alma. O Espiritismo reaviva a fé no futuro. Levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Então, a gente vê também que Krishna está tentando lá trazer esse ânimo, né? Tentando tirar a pessoa do abatimento para suportar as coisas com resignação e através de conceitos como imortalidade, reencarnação e etc. É muito interessante. Aqui fica a sugestão da gente ir lá no Livro dos Espíritos, ler a conclusão inteira, para poder ir ampliando os nossos conhecimentos. Também trouxe a questão 171 do Livro dos Espíritos, que se funda o dogma da reencarnação. Trouxe só um pedacinho da resposta, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento, e por aí vai. Podemos ver lá também essa questão 71. Aqui ainda no Espiritismo, podemos ver na Escola de Aprendiz do Evangelho, no livro Iniciação Espírita, né, a aula 99, que vai falar sobre a imortalidade. Podemos reler de novo para poder estudarmos sobre isso, conceitos, né, que ali iniciáticos na Escola de Aprendizes, e também na aula 101, que vai falar da reencarnação. Durante as nossas
os nossos estudos. O exercício prático era refletir sobre o que faz acender e manter aceso a chama do ânimo e da coragem. E lá teve um momento da partilha, nós conversamos sobre isso, e nós não divulgamos aqui, porque é para quem está presente ali no grupo de estudo, não tem sentido nenhum a gente replicar aqui sobre isso. E no nosso próximo encontro, o Canto 3, o Yoga da Ação, vamos também dar um exercício prático aqui para quem quiser ir acompanhando os estudos, mesmo que não faz parte do grupo lá, que não se reúne, mas está acompanhando aqui nos vídeos. Então fica aí uma reflexão. Eu entendo plenamente que sou espírito eterno e não a persona que estou hoje. E aí vai estudando e vai refletindo sobre isso, se eu entendo plenamente isso, se isso faz parte da minha vida e das minhas experiências. Muito bem, pessoal, até o próximo encontro, então. Agradeço a todos a paciência de termos chegado até aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fique com Deus, como diz a tradição, Hare Krishna, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que possamos ficar na paz de Deus.